Seja muito bem-vindo ao Cantinho Teológico. Eu quero propor um exercício tanto de leitura quanto de interpretação do texto bíblico que ora apresento em tela. Estou me referindo a João capítulo 10, a partir do versículo de número 1. Leiamos a palavra de Deus. Na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Destaco aqui, ladrão e salteador. Eu não vou trabalhar agora se existe aqui no texto uma distinção ou não, mas de qualquer maneira, fica aí essa chamativa para que você preste atenção nesta expressão em conjunto, ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas e as ovelhas o seguem, porque conhece sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho. Antes fugirão dele, porque não conhece a voz dos estranhos. Destaco aqui. A gente já viu a expressão em conjunto ladrão e salteador, no singular, e agora estranho e estranhos. Jesus disse-lhe esta parábola, mas eles não entenderam o que era que lhes dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo, que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores. Ele coloca no plural. Esses ladrões e salteadores, quando Jesus vai explicar por meio da parábola, ele diz que vieram antes deles. Todos eles que vieram antes deles são ladrões e salteadores. A quem Jesus está se referindo? A gente precisa fazer a pergunta ao texto. A gente tem informação de que Jesus é a porta das ovelhas. Há um porteiro. E quando as ovelhas adentram a este aprisco, elas estão seguras. Temos também a informação de que Jesus conhece as ovelhas e delas são conhecidas. Mas as ovelhas, continuando aqui o versículo, não os ouviram. Não ouviram quem? Os salteadores e ladrões. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á e entrará e achará, e sairá e achará pastagem. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham a vida e a tenham com abundância. Ele prossegue dizendo que eu sou o bom pastor, disse Jesus, né? O bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário e o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge, e os lobos as arrebata e dispersa as ovelhas. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas e das minhas sou conhecido. Fiquemos com estas informações. No tocante ao versículo 10, nesta palavra ladrão, comumente alguns estudiosos têm projetado no texto a figura do diabo. Desta forma, substitui literalmente a palavra ladrão pelo diabo. E diz assim: ficaria então assim: o diabo não vem senão a roubar, matar e a destruir. Ora, eu sei que o diabo, ele anda em nosso derredor buscando quem possa tragar. Eu bem sei que o diabo, ele é o nosso inimigo, o inimigo das nossas almas, porque ele busca destruir as pessoas, atingir Deus através dos seres humanos. Como ele não está em pé de igualdade em poderes com o Eterno,
Deus está aqui, ele é um ser finito, limitado, ele não está em pé de igualdade. Ele não é páreo para Deus. Desta forma, ele não consegue atingir Deus de uma forma direta, mas indiretamente busca nos seres humanos com seus ardis. Desta forma, não tem nenhum tipo de defesa em prol do diabo. Eu não sou advogado do diabo, mas quando eu vou para o texto, embora esteja no singular, lembrando que anteriormente Jesus vai se referir tanto no singular e depois ele vai utilizando no plural. Ele fala aqui, como eu já disse, quando eu chamei a atenção no início, ladrão e salteador, está no singular. Ladrão e salteador, depois Jesus está falando, ele vai mencionar sobre, deixa eu ver aqui para mostrar para vocês, verdade? Ladrões e salteadores no plural, mas ele dá uma informação preciosíssima para o nosso entendimento, porque ele diz assim, ó, todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, ou seja, a quem Jesus está se referindo no texto específico? E quando ele menciona ladrão, ainda que esteja no singular, parece-me que ele não está se referindo ao diabo, até porque nesse texto não menciona o diabo. O que as pessoas fazem é projetar a figura do diabo aqui em relação ao ladrão que está explícito no texto. Mas será que é isto mesmo? Ora, quando a gente lê o contexto e a partir daquele versículo que diz que são ladrões, salteadores, todos aqueles que vieram antes de mim, a gente precisa entender que naquele período que Jesus estava pregando, ensinando, curando, etc. e tal, havia muitos outros naquele mesmo momento que diziam ser o Messias. Além disto, antes de Jesus iniciar o ministério, surgiu pessoas que se diziam Messias. Nós temos na história humana dezenas de pessoas que se diziam Messias, alguns tinham mais discípulos do que o próprio Jesus. Teve um deles que eu lembro numa revista sobre história da humanidade, que alega-se que ele, inclusive, levitava. Eu não tenho como saber se é verdade ou não a levitação, mas de qualquer maneira mostra que algumas pessoas na época eram atraídas achando que aquela pessoa em questão era de fato o Messias. Repito, dezenas de pessoas, até mesmo antes de Jesus e no mesmo tempo de Jesus ou época, se apresentaram como Messias. E Jesus é um nome, eu vou dizer assim, basicamente comum para a época. Mas quando a gente fala Jesus Cristo, Cristo é um título que significa um título que é correspondente a Messias, ou ao Messias, a palavra Messias. Cristo é ungido. Desta forma, a gente vê pelos evangelhos que Jesus é o Cristo, o ungido da parte de Deus. Mas teve muitos outros que se diziam Messias. E provavelmente, eu estou sendo assim bem modesto, mas provavelmente, quando ele se refere àqueles que vieram antes dele, ele está se referindo a esses que se diziam Messias. Se esses se diziam Messias, significa que eles eram falsos profetas, porque Jesus era um profeta também. E se Jesus era um profeta verdadeiro, nós cremos, porque ele é o Cristo, ele é o ungido da parte de Deus. Por outro lado, nós temos, então, diversos falsos profetas que vieram antes de Jesus. De modo que o falso profeta, ainda que seja aqui chamado de ladrão no singular, não vem senão a roubar, matar e destruir. Porque ele vai fazer o contraste entre o falso profeta aqui no singular, e tendo em mente os falsos profetas, e, por sua vez, o contraste que ele faz com relação à vida que ele tem. Nós temos vida verdadeira em Jesus. Primeiro, que ele ofereceu sua própria vida por nós. Segundo, que ele gera essa vida abundante, uma vida plena,
uma vida cheia de satisfação, realização nele, isto é, em Cristo. Algumas pessoas podem assim dizer: "Ah, eu nunca ouvi desta forma, dizendo que o ladrão se refere a um falso profeta." Pelo menos o contexto, basta ler o versículo 8: "Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores." Pelo menos no contexto imediato, mesmo aplicado no plural, porque é uma forma que ele utilizou anteriormente. Ele cita no singular, depois cita no plural. E agora ele cita mais uma vez no singular. Mas ainda assim você tem que encaixar cada palavra ajustando dentro do próprio texto, não trazendo uma figura tipo do diabo e colocar aqui, porque pelo menos não foi isso que Jesus disse. E ainda que ele fale por parábola, tudo dá a entender que se trata realmente de um falso profeta. Repito, não sou advogado do diabo. Eu não estou falando que o diabo não existe, nada disso. Estou dizendo que aqui nesse texto provavelmente se refere a um falso profeta que, por sua vez, tem um falso ensino. A diferença é que esses falsos profetas, eles vieram antes de Jesus e se autoproclamaram Messias a ponto de nós termos essa confirmação no decorrer da história, à medida que a gente vai se debruçando sobre a temática. Para você não ficar em dúvida, eu gostaria de pegar um comentário e fazer a leitura deste, para que você veja que eu não estou sozinho. Na verdade, eu ouvi algo a respeito, não soou, não fez sentido para mim, fiz uma leitura depois cuidadosa e cheguei à conclusão que eu estou passando aqui para vocês. Mas vejamos o que diz o comentário que eu vou apresentar para vocês. O comentário bíblico é este aqui: Vida Nova, da editora Vida Nova, comentário bíblico Vida Nova. Eu vou na página de número 1575, digo 1574, e faço a leitura que compreende o versículo 7, que é este aqui, e vai até o versículo 10. As imagens agora mudam, passando o próprio Jesus a ser visto como a porta. Ele reivindicou o direito exclusivo de garantir a entrada. O versículo 8 está sendo projetado aqui. O versículo 8 pode apresentar dificuldades se alguém presumir que os que vieram antes de Jesus não era outra coisa senão ladrões e salteadores, o que obviamente faria com que o Antigo Testamento não fizesse sentido. Alguns manuscritos omitem as palavras "antes de mim", mas é mais provável que elas sejam originais. O significado mais provável é que qualquer um que tivesse vindo antes de Jesus e alegasse ser o único caminho era falso, uma referência ao grande número de falsos messias que abundaram na história do período. Na verdade, o capítulo anterior mostra que quão desastrosas foram as alegações dos fariseus. No verso 9, a própria afirmação de Jesus é repetida de forma mais ampla. Ele agora promete tanto a salvação como sustento. Esses dois benefícios são, a seguir, resumidos como plenitude de vida. Aqui, o contraste entre o falso, no versículo 10, entre o falso e o verdadeiro é particularmente digno de nota. Jesus traz vida. Aqui está no plural, vou ler como está. Os falsos pastores ou falsos mestres trazem morte. A abundância de vida que Jesus dá é um tema característico de João. Penso que após a leitura do comentário bíblico Vida Nova, este que eu acabei de fazer agora, a leitura dele, aquele trechinho que fala sobre esses versículos que eu estou tratando aqui, ainda comporta mais um comentário da Juerp, da editora. Eu vou fazer com que
vocês tenham uma noção, uma vez que no Evangelho de João vai tratar sobre esse trechinho de uma forma resumida. Tenho algo a mais, sendo que eu vou aqui ser econômico. Diz assim, em relação àquela expressão que todos quantos vieram antes de mim. Todos os líderes religiosos que vieram antes dele, uma referência antes de Jesus, como ladrões e salteadores, cujo único propósito era roubar, matar e destruir. Note que o comentarista do Evangelho de João, nesta obra, ele coloca justamente que o ladrão ele veio roubar, matar e destruir, numa alusão a quem? Aos falsos mestres ou aos falsos profetas. Prossigo. Esta acusação deve ser compreendida em seu contexto bíblico, devendo ser comparado com as denúncias igualmente duras sobre os falsos líderes do Antigo Testamento. E ele vai deixar aqui alguns exemplos. Ezequiel 34, versículo 2 até o 10, Jeremias 10, 21 e capítulo 12, versículo 10, Jeremias ainda capítulo 23, versículo 1 e 2, e Zacarias 11, versículo 15 até o 17. O assunto sobre os falsos mestres, ou falsos líderes, ou ainda falsos profetas, é recorrente no Antigo Testamento. E Jesus, do mesmo modo que em João 9, quando foi tão severo com os descrentes quanto Isaías, aqui foi tão duro na condenação do ministério mal exercido quanto Ezequiel. Todos os que contavam com o bem-estar dos outros deveriam suportar a sóbria verdade de que aquele que a quem é muito é dado, muito se lhe requererá. Uma citação aqui a Lucas capítulo 12, versículo 48. Por fim, nessas duas obras, nós temos a informação de que o contexto imediato coloca os falsos líderes ou ainda os falsos profetas, pessoas que, inclusive, Jesus diz, vieram antes de mim. São ladrões e salteadores. Esses ladrões e salteadores, eles vinham somente para roubar, matar e destruir, porque eles não estavam preocupados com o rebanho, com as ovelhas, com as pessoas. Ao contrário, eles se autotitulavam, alguns deles, inclusive no período de Jesus, como Messias, mas não tem a mesma perspectiva de Jesus. Porque o Messias, ele veio não para implantar um reino terreal, ou seja, terreno, e ele deixou bem claro que o meu reino não é deste mundo. Ele veio para ter o domínio, o controle nos corações dos homens, para que os homens acatassem o senhorio dele. Ele veio como o príncipe da paz, não com a espada, não nesse sentido de poder bélico, embora ele tivesse todo o poder, tanto no céu quanto na terra. Note que Jesus é um Messias, o qual apresenta como um servo sofredor. E Jesus é um homem de dores. Ele experimentou, vivenciou as dores humanas e ele suportou tudo. E ainda mais, levou sobre si o pecado de toda a humanidade. Eu costumo dizer que se Jesus morresse somente por mim, ele já sofreria bastante por conta de eu ser um miserável pecador. Agora imagine só Jesus levando o pecado de todas as pessoas, de toda a humanidade. Quanto sofrimento, quanta dor, ao ponto da Bíblia dizer que ele se fez maldito por nós. Mas através daquele ato, nós fomos declarados justos pela fé em Cristo Jesus. Voltando aqui para o texto, eu citei esses dois comentários, este aqui, ó, se você quiser e tiver acesso, você pode fazer a pesquisa. E eu fiz a leitura na página 355 desta obra, e a outra página já dei a referência ali.
De modo que eu, Gustavo Luiz, não coloco, não projeto o vocábulo diabo no versículo 10, numa aplicação que o diabo veio para roubar, matar e destruir, porque eu penso que não é isto que o texto diz. Pelo menos no contexto imediato e dentro desse recorte que é feito desde o versículo 1 até pelo menos o versículo de número 13, 14, você pode fechar aí até, de repente, até o 18, você vai ver que tudo remete ao falso profeta, ao falso líder e ainda aqueles que se diziam profetas e que vieram antes de Jesus. É melhor entender o texto desta maneira do que a gente colocar palavras na boca do evangelista. No caso aqui é João, João que escreveu. Aí João diz uma coisa, ele escreve uma coisa e a gente coloca outra. Repito, não sou advogado do diabo. Não estou defendendo. Estou dizendo que não faz menção a ele aqui. Agora, o que as pessoas teimam em fazer é dizer que o diabo veio para roubar, matar e destruir, utilizando esse texto. O diabo não é bonzinho. Ele é o nosso inimigo. Ele busca nos estragar. Ele está ao nosso derredor. Mas, apesar de usar ardis contra a gente, nós dispomos da armadura de Deus. Para guerrear ou lutar contra o diabo? Não. Para resistir ao diabo. Porque quando a gente se submete a Deus, resiste ao diabo, diz o texto que ele foge de nós. Ele foge de nós. Mas nós não lutamos com o diabo. E aqui não fala sobre o diabo. Outros textos vai falar sobre o diabo, a ação demoníaca, etc e tal. Mas aqui, sem dúvida alguma, não se refere. Por que que as pessoas então falam que o diabo veio para roubar, matar e destruir? Usando esse versículo e substituindo ladrão por diabo. Porque as pessoas são grandemente influenciadas pelo que dizem, pelo que ouvem. E quando não, pelo que leem, mas sem uma leitura cuidadosa e atenciosa, sem um critério de interpretação. Porque a interpretação tem que ser textual. Eu não posso pegar uma outra passagem da Bíblia e tentar projetar a ideia aqui. Eu primeiro tenho que entender esse texto para depois compreender o outro. Se eu não compreendo um outro texto e trago para dentro de um texto que eu também não compreendi, gera isso que a gente vê no nosso cenário religioso, uma confusão tremenda, uma confusão danada. Mas a gente precisa fazer esse tipo de exercício, embora a gente demore um pouquinho, vai explicando, vai mastigando, mas é com o intuito de prestar um serviço ao arraial religioso, de uma forma específica, evangélico brasileiro. Porque ficar ouvindo as coisas e projetar as nossas ideias, o que nós ouvimos dentro do texto, realmente não é uma tarefa, vou dizer assim, condizente com um discípulo de Jesus. Porque o discípulo de Jesus é um aprendiz de Jesus. Aprende com o próprio Cristo, aos pés dele. Aprende com a palavra dele. Aprende lendo a Bíblia devagar, sem pressa alguma, fazendo a leitura de maneira cuidadosa, lendo todo parágrafo, que é uma unidade de pensamento, pegando essas palavras e fazendo juntando-as para ver o real sentido, porque há um encaixe perfeito, não trazendo terminologias ou outras ideias, ainda que contidas em outras porções da Bíblia, e projetando num texto, porque certamente vai só gerar confusão e deturpar o real significado escriturístico. Espero que tenha colaborado, tenha ajudado na compreensão. E se você não concorda com esta posição que foi apresentada, não fique chateado, não. Você pode simplesmente
ignorar e viver a sua vida numa boa. Mas, pelo amor de Deus, não utilize o versículo 10 para te dizer que o diabo veio para roubar, matar e destruir. Porque cá entre nós, não aparece uma vez sequer o termo em todo o texto que foi lido e que foi mencionado.